Olá, eleitos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live Manhã com Deus, uma live profética para abençoar a sua semana, o seu dia. Já vem aqui receber uma palavra profética para o seu coração. Entenda definitivamente que o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. É isso que eu já quero liberar sobre a sua vida. Que você venha voltar a confiar que Ele não perdeu o controle. Que você venha voltar a confiar que existe um Deus que tem o controle da sua vida e que no tempo certo vai realizar e operar maravilhas na sua vida. Então, quando você duvidar ou esquecer das promessas, ative essa fé. Temos uma semana de mais fé. Você precisa voltar a acreditar naquilo que o Senhor disse que faria. Não permita que as diversidades venham arrancar de você o verdadeiro propósito. Você recebe essa palavra de início aqui? Recebe aí em nome de Jesus. A minha amiga! Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, com muita Que alegria. alegria! Que alegria te receber aqui. Uma honra para Alegria mim minha, imensa, né? né? Pela sua Amém. amizade, pelaquilo que você carrega em Deus. Estou muito feliz de verdade. Desde já quero agradecer a você por ter entendido, né, sobre ontem. Obrigada por ter se prontificado de nos atender hoje, né, às 9 horas da manhã. E eu não tenho dúvida que Deus falará através de você, como sempre fala. E eu já profetizo, amiga, na sua vida avanços e cumprimentos de promessa. Em nome de Jesus. É Amém. o que eu digo sempre no seu privado e vou dizer publicamente, né? Fico muito feliz com aquilo que o Senhor tem feito, mesmo sabendo que é só o começo. Tem Amém. muita Amém. coisa para Deus Eu fazer. recebo isso Eu me sinto em nome de Jesus. honrada de ter você aqui. Fica à vontade, entrega tudo, porque nós estamos de coração aberto para receber da parte de Deus, viu? Amo você. Amém, amém. Nai, obrigado por esse convite, de verdade. Eu fiquei muito feliz. Eu sempre te acompanho aqui nas lives, né? Toda segunda de manhã, eu e a Erika, a gente ia falar, vai começar, vai começar. Uma fica de olho para falar assim, já começou? Não, não começou, vai. E eu fico mandando para todo mundo. Os meus amigos aqui sempre recebem a sua live, eu sempre encaminho para todo mundo no direct, porque me edifica muito. E aquilo que me edifica, eu acredito que pode edificar alguém próximo a mim. Então, eu preciso compartilhar aquilo que Deus me dá oportunidade de compartilhar. Aquilo que me acrescenta, eu compartilho. Aquilo que não me acrescenta, eu não compartilho. Então, de verdade, muito obrigado. Obrigado por me permitir estar aqui com vocês essa manhã. Eu amo sua vida, eu amo sua casa, eu amo seu ministério, eu tenho um carinho imenso pela tua vida. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a vida de alguém aqui esta manhã. Eu estava falando com o Senhor, né? E ontem, respondendo algumas caixinhas de pergunta, Deus me fez lembrar dessa passagem, desse versículo que é muito conhecido e que eu quero só me ater a ficar o primeiro verso. Salmo de número 23. É uma passagem que fala muito ao meu coração e eu tenho certeza que é o coração de algumas pessoas também. Provavelmente alguém aí vai ouvir barulho de passarinho aí, gente. Aqui em casa é tudo muito natureza, sabe? Então fiquem aí acostumem-se com o som de fundo aí. Mas vamos lá. Salmo de número 23, nós estamos falando a respeito de alguém que expressou um sentimento, porque o livro de Salmos, ele é como o livro dos cânticos, é como o inário de Israel. Então a gente não está falando de qualquer livro, a gente está falando de um livro poético. Cada salmo descrito, ele expressa um sentimento, cada salmo descrito, ele tem por detrás dele uma história. E, de fato, o salmo de número 23 é um dos salmos mais conhecidos. Quando não é o salmo de número 91, é o salmo de número 23. Qualquer pessoa que você parar na rua e ela sendo crente ou em algum versículo da Bíblia, provavelmente ou ela vai citar Salmo de número 91 ou ela vai citar Salmo de número 23. Só que algumas pessoas se esquecem ou nunca pararam para observar o contexto do Salmo de número 23. Eu acho interessante porque, como eu falei, por detrás de todo salmo tem uma expressão ou de algum sentimento ou de alguma experiência que o salmista estivesse a viver. E quando Davi escreve o Salmo de número 23, ele não está em uma fase muito favorável, ele não está em uma fase muito contente e alegre.
quando ele escreve o Salmo de número 23, Davi ele está em fuga, ele está em escape de Saul, porque por causa da inveja, por causa do que Saul cria no seu coração, devido às vitórias que Davi conquista por meio daquilo que o Senhor lidera, Saul vai criar uma raiva tão grande, uma inveja tão grande, a ponto de que o seu desejo é matar Davi. E nós vamos lembrar que ele tenta matar Davi com lança, tanto que Davi é tão ágil a ponto de escapar, de se esquivar da lança, e a lança é cravada na parede, mas não pega em Davi. Porque Davi percebe que a fúria de Saul é tão grande que ele está a ponto de o matar, independentemente do ambiente ou da ocasião. E o tema que Deus me deu para essa mensagem de hoje pela manhã é como descansar sob pressão. Quando Mical sabe que Saul quer matar Davi, ela sabe do plano que Saul está construindo, ela sabe que Saul manda cercar a casa de Davi, ela sabe que ele manda mensageiros com a intenção de matar Davi na sua própria cama. Mical vai dizer para ele, olha, foge, porque o meu pai vai te matar. Foge, porque a casa está cercada e você não vai ter escape. Ela ajuda Davi a fugir pela janela, Davi foge para o deserto de Engedi, e Davi fica 3 dias no deserto. Enquanto Davi está no deserto de Engedi, ele vai, e no meio da fuga, ele vai tão depressa que ele vai despreparado. Davi vai para o deserto na fuga, mas não leva pão para comer. Davi vai para o deserto na fuga, mas não leva água para beber. Davi vai para o deserto na fuga, no desespero, e ele não leva capa para se aquecer. Então ele vai para o deserto e vai despreparado. Ele vai para o deserto e ele não se prepara antes, porque tudo que ele quer é fugir, tudo que ele quer é escapar. E cá entre nós, na hora do desespero, a gente não pensa, na hora do desespero a gente não para refletir, na hora do desespero a gente só quer um socorro. E eu tenho a total convicção de que sempre que a gente está em desespero, não há socorro melhor do que o próprio Senhor Jesus. Só que Davi vai para o deserto e não vai preparado. Então veja só, ele está no meio do deserto e está sem pão, sem água e sem capa. E a gente sabe que no deserto o frio é terrível. A gente sabe que no deserto a sede é muito maior. A gente sabe que no deserto a fome é estridente. Só que na hora que Davi está no deserto, Davi vai se lembrar do tempo que ele pastoreava as ovelhas de seu pai. E Davi vai lembrar muito bem que um pastor jamais foge da sua responsabilidade. Jesus, ao Evangelho de João, capítulo de número 10, se não me falha a memória, ele vai dizer: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Davi guardava as ovelhas de seu pai. Davi livrava as ovelhas de seu pai. Davi alimentava as ovelhas de seu pai. E Davi tem a convicção: toda ovelha que tem um pastor nunca vai ficar desprotegida. Toda ovelha que tem um pastor nunca vai ficar sem refúgio. Toda ovelha que tem um pastor nunca vai ficar sem descanso. Talvez, no momento do deserto, o diabo soprou aos ouvidos de Davi e disse: Davi, lutou o que lutou, tentou o que tentou para morrer aqui no deserto. Davi, você enfrentou exércitos, lutou em batalhas, só que agora você se vê desamparado no meio do deserto, você vai morrer aqui. E é nesse momento, enquanto o diabo coloca na mente de Davi que o deserto é para a morte, Davi vai se sentar perto de um ribeiro e vai escrever o Salmo de número 23. E ele vai começar dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu acho interessante que nesse momento do deserto, Davi vai se lembrar do que é ser uma ovelha. Mas, acima de tudo, ele vai se lembrar do que é ter um pastor. E eu estou ministrando para pessoas aqui, né, que estão nos ouvindo agora, que estão passando por um processo de deserto, que a sensação que ela tem é de abandono, que a sensação que ela tem é de esquecimento, que a sensação que ela tem é de frustração. Só que Deus trouxe você nessa manhã para ver essa live aqui, para assistir essa live, só para dizer para você: o deserto não vai te matar porque você vai saber resistir a essa pressão. O deserto não vai te matar porque você vai ter escape no meio dele. O deserto não vai te matar porque se tem alguma coisa que Deus faz é não se ausentar do deserto de alguém.
Entenda que o deserto, ele não te mata, ele não te destrói, mas ele te mostra que o teu pastor nunca se ausenta. O teu deserto não vai te fazer desviar, o teu deserto não vai te fazer ficar depressivo, o teu deserto não vai te fazer entender que Deus, assim como os teus amigos também vão te abandonar, Deus não vai te deixar. Ele está dizendo, independentemente das pessoas que se ausentaram, eu sou aquele que dou a minha vida por você, mas não me ausento da tua trajetória. Eu sou aquele que dou minha vida por você, mas não me ausento das tuas guerras. Você precisa compreender que Deus te trouxe esta manhã a este momento aqui, porque a tua história está em um período em que o diabo está dizendo para você, eu te disse que não ia valer a pena, eu te disse que não ia dar certo, eu te disse que você seria uma pessoa frustrada. Só que Deus está dizendo, ei, lembre-se, se eu sou o teu pastor, se você entende que eu sou o teu pastor e você é a minha ovelha, você não vai ficar sozinho. A minha presença estará com você, a minha graça estará com você, a minha misericórdia estará com você. E eu estou aqui essa manhã só para liberar sobre você essa palavra e te dizer, esse deserto não vai te matar, mas ele vai te mostrar que o teu pastor estará com você. Vai te faltar pão, mas você vai lembrar que ele é o pão vivo que desceu do céu. Vai te faltar água, mas você vai lembrar que ele é a fonte. Ele disse para a mulher samaritana, se você entendesse quem é que te pede água, você lhe pediria água e ele lhe daria a água da fonte que gera a vida eterna. Olha o que Jesus está dizendo aqui, Nai, para alguém. A água que você quer, ela te dá sede de novo. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, ela não vai só saciar a tua sede, mas ela vai te trazer vida, ânimo, força. Deus está dizendo, descansa, porque a água que você precisa, você tem em mim. Descansa, porque o alimento que você precisa, você tem em mim. Eu não vim aqui com uma palavra para ficar 40 minutos te lembrando de quem Deus é para você. Eu vim aqui com uma palavra de menos de 20 minutos só para te dizer, o Senhor é o teu pastor. E se você tem o Senhor, você não precisa de mais nada. Tá isso que você está dizendo? Que se eu tenho o Senhor não vai me faltar dinheiro? Que se eu tenho o Senhor não vai me faltar porta aberta? Gente, para de olhar para o teu Senhor como alguém que só precisa te abençoar por um meio material. Para de olhar para o teu Senhor como alguém que só precisa te fazer viver bonanças materiais. Olha para o teu Senhor como alguém que te dá bálsamo. Aleluia. Olha para o teu Senhor como alguém que te dá calmaria. Olha para o teu Senhor como alguém que alimenta o teu espírito, que fortalece a tua alma. Deus está dizendo para você hoje aqui, a esta manhã, não importa as pessoas que te viraram as costas, não importa os amigos que te abandonaram no momento que você mais precisou. Se tem uma coisa, né, que eu aprendi que a gente precisa saber como lidar, é com a ausência de pessoas. Se tem uma coisa que eu aprendi que a gente precisa saber como lidar, é com distanciamento de pessoas. Mas sabe o que é interessante? É que a ausência de pessoas e distanciamento delas nunca vai ser motivo para a gente desistir da promessa. A ausência de pessoas nunca vai ser desculpa para você dizer, desistir porque fulano me abandonou, desistir porque ciclano tentou me matar, desistir porque fulano de tal me virou as costas. Você tenta uma coisa, pelo amor de Deus? Se você tem ao Senhor, o que é que está te faltando? Se você tem a graça, o que é que está te faltando? Se você tem a bondade, o que é que está te faltando? O Pai te trouxe aqui para dizer essa manhã, desperta, acorda, abre os teus olhos. Enquanto você acha que tudo isso vai te matar, Ele está se revelando a você para dizer, descansa. A pressão de Saul não mata Davi que tem pastor. A pressão de Saul não destrói Davi que tem promessa. Você está entendendo isso aqui? A pressão de Saul não pode matar a fé de alguém que crê em um Deus que estabelece promessas, em um Deus que é firmamento. Você está entendendo isso? É Deus quem te sustenta, é Deus quem te guarda, é Deus quem te protege. E você está aí preocupado com quem saiu, com quem ficou, com quem deixou de ficar. E o Pai está dizendo para você, filho, filha, você tem a mim e isso é o suficiente. Lembra que ele disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Te basta. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, você não precisa do que acha que precisa, porque o que você precisa já está na tua mão. Oh, Deus está dizendo para alguém aqui, você não precisa de quem acha que precisa. Você quis contar com gente que não te acrescentou em nada.
você quis se agregar, você quis criar vínculo com pessoas que não têm estrutura para lidar com o teu deserto. Você tentou se vincular a pessoas que não têm estrutura para saber lidar com as tuas guerras. Foi por isso que Deus te separou, tá entendendo isso? Foi por isso que Deus precisou te colocar de canto. Foi por isso que Deus teve que te resguardar. Porque você estava criando um vínculo com gente que não tem estrutura para lutar as tuas batalhas. Você estava criando vínculo com gente que não tem preparo para lutar as tuas guerras. Só que o Senhor te fez despertar essa manhã para te dizer: acalma teu coração, porque o teu pastor ainda pode te conduzir. O teu pastor ainda te guarda. O teu pastor ainda te guia. O teu pastor ainda te faz descansar em verdes pastos. Olha que interessante, gente. Se vocês não sabem, tem um detalhe muito interessante a respeito das ovelhas. Isso aqui mexeu muito comigo, porque enquanto eu pesquisava algumas coisas, em alguns estudos estavam escritos que as ovelhas são míopes. E elas só enxergam até 8 metros à frente delas. Se a ovelha não tem um pastor adiante dela, ela não consegue caminhar adiante por muito tempo, porque ela perde a visão e o caminho se torna perigoso. Ó! E eu acho incrível, porque uma ovelha sempre reconhece a voz do seu pastor, e isso foi o próprio Jesus quem disse. Uma ovelha sempre reconhece a direção do seu pastor. Eu posso falar uma verdade aqui? Você está pedindo direção para amigo, você está pedindo direção para marido, você está pedindo direção para namorado, você está pedindo direção para esposa, você está pedindo direção para pastor, para missionário, enquanto o teu verdadeiro pastor ainda está te esperando no teu secreto e você não se lembra mais do lugar do secreto. Você está procurando ajuda de gente que não tem respaldo nenhum para te dar ajuda, para te dar direção. E Deus está dizendo: o meu cajado ainda está sobre você. Enquanto você está na direção do meu cajado, você ainda está sendo conduzido pelo meu caminho. Enquanto você está na direção do meu cajado, você ainda está no meu trajeto. Entenda isso aqui, você está dentro da rota dele. E se você está dentro da rota dele, caminho nenhum te mata. Vale nenhum te destrói. Abismo nenhum te derruba. Deus está dizendo para você: enquanto você achar que tudo ao teu redor está contribuindo para o teu mal, lembra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou encerrar essa palavra aqui só lembrando você de uma coisa: descansa, acalma tua alma. O teu Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Eu quero orar por você. Posso, Nai? Posso orar agora? Eu quero orar por você. Senhor, eu quero interceder por cada vida que nos ouviu aqui esta manhã agora. Senhor, eu quero orar por cada pessoa que recebeu esta palavra. Deus, seja qual for o ambiente, seja dentro de um hospital, seja dentro de casa. Senhor, seja onde for, seja como for. Senhor, eu não oro somente pelos ouvintes, mas eu intercedo também pela Nayana, que está aqui, Senhor, sempre pelas manhãs, para que possamos ser alimentados por Ti, por meio de uma palavra. Deus, que haja descanso sobre a sua alma, que haja descanso sobre o seu coração. Senhor, eu declaro esta manhã sobre todos aqueles que nos ouvem, Senhor, que toda guerra, Deus, que toda batalha, Senhor, que receba calmaria, que receba bálsamo, Deus, que todo aquele que nos ouviu esta manhã, Deus, que ele receba refrigério, a ponto de entender que o Senhor é o pastor, e se o Senhor é o pastor, nós estamos sobre respaldo, nós estamos em descanso, nós estamos em calmaria, nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos vivendo uma promessa. Deus, e não há coisa melhor do que descansar no Senhor. Não há coisa melhor do que repousar no Senhor. Não há coisa melhor do que resistir à pressão, estando debaixo da tua direção. Deus, eu declaro, Senhor, que a partir de hoje um novo ciclo se inicia. Deus, um novo ciclo se inicia sobre a vida da Nayana, um novo ciclo se inicia sobre a vida do seu esposo, um novo ciclo se inicia sobre a vida de quem nos ouve, um novo ciclo se inicia sobre a minha vida, porque o Senhor é o pastor que quer se revelar às ovelhas. O Senhor é o pastor que quer se revelar às ovelhas de uma forma particular.
O Senhor é o pastor que quer se revelar às ovelhas de uma forma íntima. O Senhor é o pastor que quer se revelar às ovelhas no meio do deserto. Deus, se há cenário em que o Senhor ama se revelar, esse cenário é no deserto. Se há cenário em que o Senhor ama se revelar, esse cenário é no meio das tribulações. Se há cenário que o Senhor ama se revelar, esse cenário é no meio das batalhas. E eu declaro a esta manhã, haverá revelação da tua parte, Senhor, para com os teus. Haverá intimidade da tua parte com os teus. Haverá socorro da tua parte com os teus. E eu declaro isso por meio da tua palavra. Se o Senhor é o nosso pastor, e eu sei que o Senhor é, nada nos faltará. Deus, eu profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs, sobre a vida dos meus familiares, sobre a minha amiga. Deus, nada nos faltará, porque o Senhor é o suficiente. Nós te agradecemos por isso e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Nai, amo sua vida. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe muito. E a todos que ficaram conosco aqui, Deus abençoe vocês e guardem essa palavra em nome de Jesus. Foi um prazer, tá bom? O que dizer, o que fazer quando ele vem. Ai, minha amiga, Deus te abençoe. Que palavra linda. Ele continue te dando profundidade, revelação. Amém. Gente, é o que eu falei antes da Thaís entrar. Vocês precisam aprender a estar perto de pessoas de Deus. É você que não acompanha a Thaís, pelo amor de Jesus, já segue essa mulher de Deus. Acompanha esse lindo ministério. Acompanha aquilo que Deus tem feito, que é só o início, amiga. Amém. É só o início, é só o início. Eu te amo, Nai. Te amo, tá? Um beijão. Estão perguntando aqui, vocês são irmãs? Quase, gente. Quase. Para. Beijo, amiga. Te amo muito. Beijo, Nai. Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Não se esqueça, você tem um bom pastor. E esse bom pastor cuida das suas ovelhas, tá bom? Deus abençoe a sua vida essa semana. Até a próxima live, até a próxima segunda-feira. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Força! Olá, eleitos! A paz do Senhor Jesus, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Aproveita e assista também esses outros 2 vídeos. Creio que vai edificar muito a sua vida. E não se esqueça, hein, de se inscrever no canal, curtir, comentar. Eu conto com você.